Santos irmãos, com o Pai do Senhor, estaremos lecionando mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical do segundo trimestre, a lição número 2, que fala a respeito dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. A nossa lição de hoje vai estar falando a respeito do sofrimento do Messias, né? Mas antes de começar a lição, eu gostaria de dizer para os irmãos que eu creio que esse período que nós estamos passando é um tempo determinado. Já está terminando. Em alguns dias nós estaremos juntos na igreja. Porque eu confesso para os irmãos que eu tenho dificuldade de estar fazendo esses vídeos. Gosto muito de estar na igreja, de adorando, glorificando o nome do Senhor, com a igreja cheia. E eu tenho certeza que assim que nós retornarmos, nós vamos estar podendo contemplar e adorar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa igreja. O sofrimento do Messias é uma lição que fala a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como referência os Salmos. Não tem como nós verificarmos os Salmos e não vermos no Salmo 22 a referência de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos observar que o Salmos 22, ele já começa trazendo uma grande referência. Ele diz assim, ó: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Né? Isso já faz uma referência ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Né? A lição, como nos fala o nosso comentarista, ele nos diz assim, ó: encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referência a Jesus Cristo. Interessante, meus irmãos, nós observamos que esse salmo ele foi escrito por Davi, porém ele traz a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, falando a respeito do sofrimento da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses versículos do Salmo 22, eu tirei alguns versículos para que possamos meditar nos versículos 1, 6, 7, 8, nos versículos 16, 17, 18, tudo fazem referência ao que nosso Senhor Jesus Cristo ele passou e foi relatado pelos evangelistas, principalmente os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E nós vemos aqui no Salmo 22 as referências a esse sofrimento. No tópico 2.1, no subtópico, fala a respeito da sujeição ao abandono. Diz assim, ó: Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 46. Cristo abre mão da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Né? Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, fala-nos que somente aqueles que foram feitos maldição eram que tinham a morte de cruz. Né? E é interessante nós observarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele exclama: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, é bom a gente entender que quando nós falamos a respeito de desamparar, de afastar, nós podemos até entender que o homem, ele se afasta do outro homem. Como, por exemplo, Jesus Cristo tinha Judas, que ao seu lado, que no momento da dificuldade, ele foi um traidor. Foi um homem com um homem. Pedro também, ele se afastou de Jesus naquele momento de dificuldade. Porém, quando nós colocamos Deus, nós não entendemos que podemos dizer: por que me desamparaste? Como é que Deus poderia desamparar seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento tão difícil, de tão grande dor?
Não é, meus irmãos? Então eu gostaria que os irmãos entendessem que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é 100% Deus e 100% homem. Naquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo parte da Trindade como Deus, ele não foi separado de Deus, ele estava junto de Deus, mas como homem, ele foi separado. Por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados, e é o pecado que faz a separação do homem de Deus. Então Jesus Cristo, ele foi desamparado ali por Deus, aonde ele fala, por que me desamparaste? Foi como homem, porque é o pecado que faz essa separação. Mas como Deus, a Trindade, ele estava unido com Deus. Não é? O nosso comentarista, ele fala assim que Spurgeon afirmou, os judeus o desdenharam, mas os anjos o adoraram, quando Jesus deu este brado excedente e amargo. Pregada a cruz, vemos o nosso grande Redentor em situação desesperadora e aflitiva. O que vemos? Temos ouvidos para ouvir, ouçamos, e tendo olhos para que ver, vejamos. Ele se agarra a Deus com as mãos e clama duas vezes. Deus meu, Deus meu. O espírito de adoção era forte no filho do homem sofredor. Como homem, ele exclamou a Deus, ele pediu a Deus, ele falou com Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Mas como homem, ele sabia que estava vindo como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. Amém, meus irmãos? Vamos para o subtópico 2.2, a zombaria e o desprezo, que está lá em Salmo 22, 6. Eu vou ler aqui para os irmãos. Vou ler nessa Bíblia aqui, que é a nova versão. Eles te pediram ajuda, isso aqui é o 5, versículo 5. E escaparam do perigo, confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme, todos zombam. Né? Nós vamos encontrar essa referência lá em Mateus. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim. Mostrando a língua e balançando a cabeça, eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor? Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Né, meus irmãos? Essa passagem bíblica que está aqui da referência do Salmo 22, nós encontramos lá em Mateus. Mateus 27. Estarei buscando aqui para os irmãos. E da mesma maneira, Mateus 27, versículo 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus esclareceram, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disso sou filho de Deus. Meus irmãos, interessante que aqui em Salmos 22, escrito por Davi, tudo, a profecia se cumprindo em Mateus capítulo 27. Amém, meus irmãos? A zombaria e o desprezo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, 6, 7, quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos, capítulo 10, versículo 33 e 34, e pela atitude de uns ladrões que estavam na cruz, no capítulo 23, versículo 39. Eu vou estar lendo aqui Marcos capítulo 10, versículo 33. Marcos capítulo 10, 33, que fala exatamente como foi verificado. Marcos capítulo 10, versículo 33. A palavra de Deus, ela nos diz assim: dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, é exatamente isso que está falando, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Essa é a palavra profetizada por Davi, que se cumpriu nos nossos evangelhos. Amém, meus irmãos? No nosso comentário do comentarista, ele diz assim, vejam que grande desprezo suportou o Senhor da majestade,
que a sua confusão seja para a nossa glória, que o seu castigo seja para a nossa felicidade divina. Cristo morreu pelos nossos pecados, para que pudéssemos sermos salvos, impactar sem cessar este espetáculo, ó crente em sua alma. Não poderíamos jamais alcançarmos a nossa salvação se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse sofrido e padecido com a morte de cruz pelos nossos pecados. Então, o Salmo 22, ele fala exatamente a respeito disso. No subtópico 2.3, ele diz assim: o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa esse verso para se referir a Jesus Cristo. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chama de irmãos. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados e irmãos. Irmãos, eu quero dizer para vocês, para concluir essa minha participação na escola bíblica dominical desse domingo, que nesse domingo é domingo de Páscoa. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele morreu, padeceu por nossos pecados e ele ressuscitou. E nessa manhã eu deixo essa mensagem para os irmãos. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele está vivo. Jesus Cristo é o Senhor. Celebramos neste domingo a ressurreição de Cristo, que nos garante uma vida de plenitude. O Senhor ressuscitou, ele está vivo e presente no meio de nós. Esta certeza que hoje celebramos inunda todo o nosso ser. Sua ressurreição torna novas todas as coisas. Nós somos nova criatura. Jesus Cristo ressuscitou. Celebre a salvação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Dando continuidade à lição de hoje, tópico 3 fala sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Sabemos que metade dos salmos, de acordo com seus próprios títulos, são atribuídos a Davi, o adorável cantor de Israel. Quase todos são do período áureo de Israel, isto é, por volta de 1000 a.C. Sem dúvida, alguns foram escritos mais tarde, até mesmo do cativeiro, por exemplo, o Salmo 137. O Salmo 110 é um salmo completamente messiânico. O salmista nos apresenta descrições precisas da soberania e domínio do Messias. Durante uma de suas discussões com os fariseus, o Senhor Jesus Cristo citou um de seus trechos em Mateus, capítulo 22, versículo 44, e em Lucas, capítulo 20, versículos do 42 ao 44. Durante sua pregação em Pentecoste, Pedro o citou como profecia referente a Jesus, em Atos, capítulo 2, versículos 3 e 4. E o apóstolo Paulo também fez referência a ele quando ensinou sobre a ressurreição, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25. Ele nos mostra que o sacerdócio de Jesus, ao contrário dos demais, é eterno. Ou seja, a glória de Deus em Cristo Jesus jamais será revogada. Este Salmo 110 fala da glória do Messias.
e aponta para o sacerdócio de Cristo, que é incorruptível e sem pecado. Os Salmos nos convoca a conhecer Jesus e sua obra. Exemplo, o Salmo 117, que é o menor, retrata o amor e a fidelidade de Deus em um chamado universal. 3.1 Sacerdócio da ordem de Melquisedeque. A interpretação que o próprio Jesus faz do Salmo 110 é crucial para desvendar o seu significado. Está em Mateus, capítulo 22, versículos do 41 ao 45, Marcos 12, do 35 ao 37 e Lucas 20, do 41 ao 44. A chave de sua interpretação está na identificação do meu Senhor no versículo 1. Jesus afirmou que neste versículo Davi estava falando de alguém maior que ele próprio, do que ele próprio. Como nenhum filho comum de Davi poderia ser maior do que ele, o meu Senhor do versículo referia-se ao Messias por vir, Messias por vir, ao Filho de Deus. Assim, este salmo narra uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, na qual o Pai concede ao Filho honras reais, sacerdotais, embora Melquisedeque seja mencionado em apenas 2 passagens do Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 14, versículos do 18 ao 20, e Salmo 110, verso 4. Ele é um importante tipo de Cristo, o melhor e mais perfeito sacerdote. Em razão de Melquisedeque não ter registro em nenhuma genealogia, ele representa uma figura isolada ocupando-se do sacerdócio, de sua ordem. Só se conhece ele mesmo. Do mesmo modo, Jesus é um sacerdote eterno, sem igual. Está em Hebreus, capítulo 6, versículo 2. Melquisedeque significa rei da justiça. Foi rei de Salém, um tipo de Cristo. Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Há muitas dúvidas quando se fala de dízimos. Abraão dizimou a Melquisedeque. Abraão, o primeiro dizimista, foi o primeiro dizimista. E detalhe, isso foi antes da lei ser estabelecida. O escritor aos Hebreus reconheceu a autoridade de Cristo. Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Há uma grande importância em reconhecer as autoridades estabelecidas, constituídas pelo Senhor. Mas o escritor aos Hebreus reconheceu a autoridade de Cristo e apresenta Jesus como sumo sacerdote e superior a Melquisedeque. Está em Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. 3.2 Os salmos missionários. Os salmos também testificam do plano divino de alcançar os povos, reinos e nações, para que todos o adorem. Tais salmos são objetos do propósito e da ação missionária de Deus. Salmo 2, Salmo 67, Salmo 98, Salmo 102, 126. O Salmo 2, por exemplo, aponta os povos e nações, inclusive reis, príncipes, governantes e juízes da terra, não apenas como agentes de sua ira, Salmos 2, do 1 ao 4, mas também
como passivos da misericórdia e graça do Senhor. Salmo 2, 8, 96, do 3 ao 10, Salmo 67, do 1 ao 2, Salmo 98.2, Salmo 102, verso 15, Salmo 18, verso 22 e 126.2. Deus estende a sua graça e misericórdia a todos os que trocam a arrogância e revolta pela humildade. Aceitam as advertências e os conselhos do Senhor em vez da rebeldia. O prazer de servirem ao Senhor Jesus com alegria, temor e tremor, em vez de fazerem amotinações. Salmo 2, do 10 ao 12. Os salmos missionários são salmos que nos levam a proclamar as boas novas do Evangelho a todas as nações. Transmitem, confirmam a fidelidade e o amor do Senhor pelo povo em momentos de dúvidas, crises e de perseguições. Continuemos divulgando, proclamando, pregando o Evangelho de Jesus, pregando, levando as boas novas. 3.3 Que todos os povos louvem ao Senhor. No último cenário do Salmo 2, Deus conclama as nações rebeldes a obedecê-lo, dando prova de reverência, honra e respeito àquele a quem odiaram durante tantos séculos. Esta conclamação é apresentada em 4 exortações distintas. A. Exortação à prudência, em Salmos 2, 10, parte A. B. Exortação ao aprendizado divino, Salmo 2, 10, parte B. C. Exortação a servir ao Senhor com temor e alegria, Salmo 2, verso 11. D. Exortação a adorar ao Senhor, Salmo 2.12. Concluindo, meus irmãos, o Espírito de Cristo estava nos salmistas, falando através deles há pelo menos 1000 anos antes de vir à Terra como o tão esperado Messias. E no final, todos confirmaram que Cristo é o Senhor de todos os salmos. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que todos os povos louvem e reconheçam que só Ele é Senhor e Salvador do seu povo. Amém? A paz do Senhor Jesus para todos.